A paz de Cristo, meus irmãos, sejam bem-vindos. Mais uma vez estamos aqui de volta pela graça de Deus. Já destacamos a aula introdutória, mostrando cada módulo que nós vamos estudar. Isso é muito bom. Tenho certeza que Deus tem uma aula abençoada para a nossa vida, dando sequência aos módulos dentro da Escola de Obreiros. Hoje nós vamos estudar uma matéria bem interessante, que é chamada submissão. Vamos dar início, já na introdução, destacando que o discipulado bíblico é um processo de ensino e aprendizado que visa a fortalecer a fé, a promover o crescimento espiritual e aprofundar o conhecimento das Escrituras, das Sagradas Escrituras. Então, nós vamos aprender a fortalecer a nossa fé, promover o nosso crescimento espiritual e aprofundar cada vez mais no conhecimento de Cristo, no manual de vida. Neste módulo, abordaremos o tema da submissão, especialmente voltado para obreiros e líderes. Abordaremos perguntas e respostas fundamentais sobre o assunto, bem como exercícios práticos para reflexão e aplicação. Vamos começar, vamos com tudo, porque estamos numa batalha diária, onde precisamos conhecer mais do nosso Senhor, mais dos princípios de Deus. O que significa a submissão na perspectiva bíblica? A submissão na perspectiva bíblica é o ato voluntário de colocar-se sob a autoridade de Deus e também das autoridades constituídas por Ele. Envolve obedecer, respeitar e honrar as lideranças que Deus estabeleceu em diversas esferas da vida. Então, aqui eu destaquei em negrito que é muito importante obedecer, respeitar e honrar as lideranças que Deus levantou. Isso faz parte do nosso crescimento, do crescimento da pessoa que deseja o episcopado. Quais são as bases bíblicas para a submissão? Existem várias passagens nas Escrituras que falam sobre a submissão. Alguns exemplos são Efésios 5, 21, sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Hebreus 13, 17, obedeçam aos seus líderes e se submetam-se à autoridade deles. Romanos 13, 1, todo indivíduo esteja sujeito às autoridades constituídas, pois não há autoridade que não venha de Deus. Estamos destacando aqui referências importantes sobre o princípio da submissão dentro das Sagradas Escrituras. Quais são as áreas em que devemos praticar a submissão? A submissão deve ser praticada em várias áreas da vida, incluindo submissão a Deus, reconhecer e obedecer a sua vontade revelada nas Escrituras, submissão na igreja local, respeitar e sujeitar-se aos líderes e pastores, submissão em relacionamentos familiares, marido às esposas, esposas aos maridos, filhos aos pais, submissão nas autoridades civis, respeitar as leis e governantes do país. Como a submissão se relaciona com o papel de obreiros e líderes cristãos? Os obreiros e líderes cristãos têm uma responsabilidade especial de liderar pelo exemplo e praticar a submissão. Quais são os desafios comuns para os obreiros na prática da submissão? Alguns desafios comuns que os obreiros podem enfrentar na prática da submissão são orgulho e desejo de controlar tudo, dificuldade em lidar com líderes ou autoridades que possam estar em desacordo com as suas opiniões, o risco de ceder à pressão do mundo ao invés de seguir os princípios bíblicos. Praticando o estudo. Agora vamos para a prática. Na autoavaliação, avalie sua própria submissão a Deus e às autoridades. Em uma escala de 1 até 10, onde você se classificaria? Quais as áreas que você precisa melhorar? Estudo bíblico. Leia Romanos 13, de 1 até 7. Reflita sobre o texto e responda às seguintes perguntas.
Essa primeira referência eu já li lá atrás, que fala da importância de entender que nenhuma autoridade foi levantada sem que tenha a permissão de Deus. Versículo 2: portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos, pois os governantes não devem ser temidos, a não ser pelos que praticam o mal. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem e ela o enaltecerá, pois é serva de Deus para o seu bem. Mas se você praticar o mal, tenha medo, pois ela não porta a espada sem motivo. É serva de Deus, agente da justiça, para punir quem pratica o mal. Portanto, é necessário que sejamos submissos às autoridades, não apenas por causa da possibilidade de uma punição, mas também por questão de consciência. É por isso também que vocês pagam imposto, pois as autoridades estão a serviço de Deus, sempre dedicadas a esse trabalho. Deem a cada um o que lhe é devido, se imposto, imposto, se tributo, tributo, se temor, temor, se honra, honra. Qual é a base para a autoridade segundo esse texto? Deus é quem ordenou os governos. Como os versículos 3 e 4 descrevem o propósito das autoridades governamentais, revela o governo como uma instituição divina e, por isso, podendo empregar toda a força necessária para deter o mal. Qual é a exortação dada aos cristãos em relação à autoridade governamental? Todos os cristãos devem obedecer ao governo e às leis, desde que elas não ofendam a nossa consciência ou a palavra de Deus. Reflexão pessoal: avalie suas atitudes em relação à submissão às autoridades governamentais. Você reconhece a autoridade delas sobre a sua vida? Como você tem respondido às leis e aos governantes? Onde você pode melhorar nessa área? 3 perguntas para a sua e a minha reflexão. Como você tem respondido às leis e aos governantes? Vai aqui uma sugestão. O pagamento de impostos e de tributos é uma forma de reconhecimento da autoridade dos governos. Estudo de caso. Pense em uma situação em que você foi desafiado a praticar a submissão em sua vida ministerial. Descreva o desafio, como você o enfrentou, o que aprendeu com essa experiência. É importante destacar algumas situações que você tenha passado, que você viveu, para que você coloque em prática. Precisamos entender que em qualquer ministério, o liderado submete-se ao líder, seguindo a visão do líder maior, que por sua vez deve seguir a direção do Eterno, de Deus. Compromisso de ação. Identifique uma área específica em que você deseja crescer em submissão. Pode se submeter-se mais completamente a Deus, melhorar sua obediência às autoridades ou demonstrar mais respeito e honra aos líderes que Deus colocou em sua vida. Então, faça uma avaliação, um compromisso de ação para ver aonde precisa ser melhorado, para que possamos, não você, todos nós, possamos crescer, melhorar na área da submissão. Na conclusão, o discipulado bíblico sobre submissão para obreiros é um processo contínuo de aprendizado e crescimento. À medida que mergulhamos nas Escrituras, refletimos sobre perguntas e respostas importantes e nos comprometemos com exercícios práticos. Podemos desenvolver uma postura de submissão que honra a Deus e nos capacita a ser líderes eficazes em seu reino. Que o Espírito Santo nos guie nesse processo e fortaleça a nossa caminhada de submissão e serviço. É muito importante que cada um de nós, seja eu ou você, aluno, entenda, identifique a área que pode melhorar, porque tem muita gente que acaba perdendo a possibilidade de crescimento, seja na igreja, na empresa, em qual área for, porque não tem paciência, não sabe se submeter, não reconhece a autoridade da liderança da pessoa, do líder. Isso no contexto de liderança. Então,
Se você está debaixo de uma autoridade, é importante obedecer à liderança que também está debaixo da autoridade de Deus. Eu tenho certeza que esse módulo que nós acabamos de estudar sobre submissão vai ficar marcado no seu coração. Esse foi o nosso momento com a palavra. Que Deus te abençoe rica e abundantemente.